Voltamos aí depois do cafezinho, tomando uma aguinha. Mas essa não é água que passarinho não bebe não, viu, pessoal? É água mesmo, tá? Então, ó, vamos lá. Direitos de segunda dimensão. Direitos de segunda dimensão. Veja, nós vimos que os direitos de primeira dimensão têm um ponto histórico, não é? Também os direitos de segunda dimensão têm um momento histórico. Nos direitos de primeira dimensão foi a Revolução Francesa. E aqui, ó, deixa eu voltar aqui a tela. Aqui os direitos de segunda dimensão, ó, tem como momento histórico a Revolução Industrial Europeia, que impulsiona os direitos de segunda dimensão. Veja, os direitos de segunda dimensão, diferentemente dos direitos de primeira dimensão, eles são direitos positivos. Por que direitos positivos? Ora, o que o Estado viu? O Estado, primeiro, concedeu direitos. São os direitos de primeira dimensão. A ideia é que, nos direitos de primeira dimensão, o Estado não interfere em nada. Ou seja, não existe a interferência estatal. Já nos direitos de segunda dimensão, não. O Estado começa a perceber que, em alguns direitos, o Estado necessita, ele precisa interferir. Por isso que os direitos de segunda dimensão têm como fixação os chamados, direitos sociais. Então agora o Estado passa a assegurar não só o direito à vida, direito à liberdade, mas também direitos sociais, tais como saúde, educação, previdência social, moradia, né? Direitos esses, que estão lá, lá no nosso artigo 6º, né, da Constituição Federal, que fala sobre os direitos sociais. Então, preste atenção, qual é a ideia do Estado? Agora, garantir direitos sociais e garantir direitos de igualdade entre os indivíduos. Então, além do Estado garantir direitos sociais, ele tem que garantir uma igualdade entre os cidadãos, entre os indivíduos. Então, os direitos que fixam-se nos direitos de segunda dimensão, quais são? Os direitos sociais e os direitos de igualdade. Então, várias constituições, né, perceberam isso e inovaram essa ideia de inclusão dos direitos sociais, a ideia de igualdade. A gente pode citar a Constituição do México, a Constituição de Weimar, a Constituição Uruguaia. Todas essas constituições são chamadas de constituições sociais, porque o Estado passa a garantir direitos sociais e direitos de igualdade. Tá? Bem, aí você tem também os direitos finalizando, os direitos de terceira dimensão. Preste atenção. Os direitos de terceira dimensão, eles são marcados por transformações profundas na sociedade. São direitos que surgem pós-guerras, ou seja, são direitos que vão surgindo pós Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Vejam, e quais são as preocupações que esses direitos de terceira dimensão têm? Primeiro, a preservação ambiental. Então, primeiro direito, primeira preocupação desses direitos de terceira dimensão é a preservação ambiental. Segunda preocupação, proteção aos consumidores. Então, são direitos, não é? Que vêm de um crescente desenvolvimento tecnológico e
científico, né? Sua titularidade já não é o indivíduo em si, mas sua titularidade é difusa, ou seja, visa proteger todo o gênero humano de modo subjetivamente. Quer ver um exemplo disso aqui? É a nossa Constituição. A nossa Constituição de 1988, ela traz no artigo 225 o seguinte: todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Vejam, todos têm direito, ou seja, todos os indivíduos que estão em território brasileiro, eles têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esses são os direitos de terceira dimensão. Com isso, meus amigos, não é? Nós encerramos os direitos na parte de sua historicidade, da sua evolução. Partimos agora para uma segunda característica, que é a imprescritibilidade. O que eu entendo quando eu digo que os direitos são imprescritíveis? Ora, os direitos fundamentais são imprescritíveis, por quê? Porque não desaparecem pelo decurso do tempo. Ou seja, a qualquer momento eu posso exercer meu direito à liberdade, meu direito à propriedade. Esses direitos, eles não prescrevem. Esses direitos são imprescritíveis. Esses direitos não desaparecem com o tempo. Por isso que ele tem essa característica de imprescritibilidade. Beleza? Próxima característica. Inalienabilidade. Olha aí, muito cuidado. Os direitos fundamentais, preste atenção, os direitos fundamentais são inegociáveis, ou seja, eles são inalienáveis, não podem ser objeto de negócio jurídico. Ou seja, o que quer dizer isso, Emanuel, quando eu digo os direitos fundamentais são inegociáveis, são inalienáveis? Simples. Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, pessoal, eles não são comerciáveis. Ou seja, eles não podem ser comercializados. Eles não possuem conteúdo econômico patrimonial. Querido, minha querida, eu jamais posso dizer, por exemplo, que firmar um contrato com você, você que está aí, Emanuel, eu quero firmar um contrato com você. E esse contrato eu quero que tenha o seguinte, que eu lhe empresto um dinheiro, e tem, olha, cuidado, que emprestar dinheiro para professor está ferrado, viu? Porque professor é liso. Não, é só um exemplo, viu? Não empreste dinheiro para professor não, que professor é liso. Professor com dinheiro aqui no NUSE tem muitos, Richardson, não é? Meron, não é? Mas, por exemplo, Emanuel, coitado, Emanuel é lascado, viu? Empreste dinheiro a mim não, que você está ferrado. Mas vamos lá pegar o exemplozinho aqui. Não é? Então, eu não posso firmar um contrato com você, você me prestando dinheiro e dizer, Emanuel, eu vou te prestar o dinheiro e nesse contrato vai estar dizendo o seguinte, se você não me pagar, que é provável, se você não me pagar, você vai ser meu escravo. Pessoal, não pode, não é? Não pode, esse contrato, não é? Não pode existir, esse contrato tem conteúdo econômico. Então, não pode ser feito. E um bom exemplo, a gente pode encontrar na própria Constituição, no artigo 199.
Olha o que o artigo 199, parágrafo 4 diz. Ó, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, preste atenção, ó, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, eu não posso comercializar a minha liberdade, como também eu não posso comercializar meus órgãos. Eu posso doar, como está aqui, mas jamais comercializá-los. Por quê? Porque os direitos fundamentais, simples, são inalienáveis. Os direitos fundamentais são inalienáveis. Tá certo? Próxima característica. A irrenunciabilidade. Olha que outra característica interessante. Os direitos fundamentais não podem ser objeto de renúncia. Eles são irrenunciáveis. Por isso, pessoal, que a eutanásia ela é proibida no Brasil. Então, se você cometer eutanásia, cuidado. Você está cometendo um crime de homicídio. É homicídio privilegiado, não é? Mas vai ser crime de homicídio. Por quê? Porque a vida, que é um direito fundamental, eu não posso renunciá-la. Por isso, cuidado. Também, quando alguém chegar para você e dizer, meu irmão, bicho, eu estou arretado com a vida, estou desolado, estou lascado, não quero mais viver, chega para você e diz, meu irmão, me empresta uma cordinha para eu acabar com a minha vida? Não empreste não, não empreste não, porque você está auxiliando ao suicídio. E auxílio ao suicídio é crime previsto lá no Código Penal. Então, cuidado. Então, se alguém te pedir para ajudá-lo, não é? No suicídio, não faça isso não, que é crime. Por quê? Porque a vida ela é irrenunciável. Agora, cuidado. Por quê? Não quer dizer que eu não possa deixar de exercê-los. Cuidado. Ó, renúncia é uma coisa, o não exercício é outra. Quer ver um bom exemplo? Pegar aquele programa maravilhoso, né, que tem lá numa rede de televisão, o Big Brother. Né? Então veja, aquele programa maravilhoso que a gente aprende muito, nesse programa do Big Brother, vejam que muitas pessoas que estão ali dentro não renunciaram o direito, mas deixaram de exercer o direito. Vamos lá, os exemplos? Deixar de exercer o direito à liberdade de locomoção. Por quê? Porque estão enclausurados, né? Clausurados. Então, veja aí como esse programa é bom. Né? Veja, nos deu um exemplo de direito que a gente está trabalhando aqui. Então, não só tem exemplo de silicone, né? Um dia eu assisti esse programa, viu, pessoal? Passei 30 segundos, eu nunca aprendi tanto sobre silicone como eu aprendi em 30 segundos assistindo aquele programa. Então, um programa cultural, um programa que vale a pena a gente trabalhar aqui, exemplificar. Então, vejam. Então, ó, retornando, aquelas pessoas que estão ali não renunciaram à liberdade de locomoção, apenas deixaram de exercê-la. Como também, ó, deixaram de exercer outros direitos, como direito à intimidade, porque em todo lugar que os caras vão, né? Tem uma câmerazinha ali, então deixar de exercer a liberdade de locomoção, direito à intimidade. Então, são direitos que, quando eles saem, eles voltam a exercer. Eles só não podem exercer naquele momento, mas depois que eles saem, eles podem exercer tranquilamente. Então, coloca uma coisa na cabeça. Os direitos fundamentais são irrenunciáveis. Eu não posso renunciá-los,
mas eu posso deixar de exercê-los. Tranquilo? Então, mais uma característica, né? Terminada aqui. E próxima característica. Universalidade. Vejam, pessoal, a gente pode dizer que os direitos fundamentais, eles são abrangidos para todos. Quando eu falo que o indivíduo tem direito à vida, liberdade, igualdade, propriedade e segurança, eu estou dizendo que esses direitos são para todos, independente de nacionalidade. Então, não importa se o cara é brasileiro, francês, alemão, inglês, independente de sexo, independente de raça, de credo ou de convicção política ou filosófica. Então, esses direitos fundamentais, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, são previstos para todos e não para uma única pessoa. Tranquilo? E vamos à última característica que eu deixei aqui, ó, até para a gente trabalhar aqui, ó, nesse quadrinho branco aqui, que é uma característica que cai muito em prova, que é a Ó, minha letra já, quem conhece, né, sabe que minha letra já é feia no quadro, né? Imagine eu aqui utilizando esse bregueçozinho aqui, não é? Dessa canetinha aí que lascou mesmo. Mas, vamos lá. Ficou feinho, mas dá para entender. Relatividade. Quer dizer isso? Quer dizer que os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Espera aí, professor. Espera aí, Emanuel. O direito fundamental não é absoluto? Direito à vida. O direito à vida não é absoluto? Claro que não. Nem mesmo o direito à vida, o direito à vida é absoluto. Porque vejam, ó, se alguém vem me matar, eu posso, segundo o Código Penal, lá no seu artigo 23, né, que fala das excludentes de ilicitude, agir em legítima defesa e matar uma pessoa. Então, veja, o cara veio me matar e eu fui e o matei. Então, a vida, nesse caso, não é um direito absoluto. A vida é um direito relativo. Me foi dada permissão pelo Estado para matar alguém, para tirar a vida de alguém. Outro exemplo que a gente pode dar, né? Está lá eu escalando a montanha, eu e outro cara, e a corda começa a romper. Eu olho para baixo, é um rubro-negro, torcedor do esporte. Quando eu olho para baixo, torcedor do esporte. Pessoal, o que eu faço? Corta a corda. Ó, eu vou ser preso por isso? Claro que não, né? Claro que não. Eu agi em estado de necessidade. Então, veja, então a vida não é um direito absoluto. A vida é um direito relativo. Você pegar o Código Civil, outro exemplo que a gente pode dar, tu pega o Código Civil está dizendo lá que o Estado deve proteger o direito à vida, inclusive a uterina. E o Código Penal, nos seus artigos 124, 125 e 126, criminaliza o aborto. Mas, mesmo esse Código Penal, mesmo esse Código Civil proibindo o aborto e o Código Civil protegendo a vida uterina, lá no artigo 128 do Código Penal, permite-se o aborto. Em dois casos, né? Risco de vida para a mãe e no caso de estupro. Então, mais uma vez, pessoal, os direitos fundamentais, eles não são absolutos, eles são relativos. Emanuel, espera aí. Você quer dizer, então,
que não existe nenhum direito que seja absoluto? Não, pessoal. Bem, vejam só. A doutrina, Norberto Bobbio, por exemplo, ele fala que existem dois direitos que são absolutos. Veja, tanto Norberto Bobbio como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles falam que existem dois direitos que têm conteúdo absoluto. Quais são? Direito direito à liberdade, não é falar direito à liberdade, ó. Direito à não tortura. Então, é um direito absoluto, segundo Norberto Bobbio, segundo a Declaração Universal, não é, dos Direitos Humanos, que a tortura é um direito absoluto, ou seja, eu tenho direito absoluto de não ser torturado. Então, não pode existir nenhuma possibilidade do indivíduo ser torturado. E aqui, na nossa Constituição, ó, lá no artigo 5º, inciso 3º, o que diz lá? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, não é? Confirmando a ideia que a tortura é um direito absoluto. Emanuel, qual seria o outro? Sim, antes disso, antes da gente ver o outro, cuidado, viu? Porque nos Estados Unidos, a tortura não é um direito absoluto. Por quê? Ó? Seguinte, depois daquele fatídico 11 de setembro, o americano pirou um pouquinho, né? O americano pirou um pouquinho e criaram, né? Os americanos criaram a teoria, chama teoria do ciclo da bomba relógio. Danada essa teoria. Inclusive, essa teoria foi teve um filme que baseou-se nessa teoria. Se eu não me engano, o nome do filme é Ameaça Terrorista. Depois vocês dão uma olhadinha nesse filme para vocês verem. Então vejam, o que danado é que diz essa teoria do ciclo da bomba relógio, né? Diz o seguinte, que se houver, por exemplo, o cara colocar uma bomba lá no Central Park, né? Colocou uma bomba lá no Central Park, o FBI foi lá e pá, pegou o cara. Chegou perguntando a ele, qual é o número da senha aí para destravar a bomba? Aí o cara chega e diz, não dou a senha não. Sabe o que eles fazem? Pega lá, liga para Obama. Obama, o homem não quer dizer a senha não. Aí o que o Obama vai dizer? Aplica a teoria do ciclo da bomba relógio. O que vai acontecer com esse rapazinho, meu velho? O cara vai ser torturado até ele dizer qual é a senha. Então, os americanos não têm isso não. Esse negócio de que tortura é um direito, o indivíduo tem direito a não ser torturado, para os americanos, isso é balela, tá? Então esse é o primeiro direito absoluto. Qual é o segundo direito que fala? Escravidão. Não é? Então, esse seria um outro direito absoluto. Que direito seria esse? O direito de não ser escravizado. Então, não existe possibilidade de exceção que o indivíduo possa ser escravizado. Tranquilo? Agora, preste atenção, que geralmente aqui, né, a gente trabalha com provas objetivas, né, pessoal? Isso quer dizer o seguinte, se na prova vier o seguinte enunciado, os direitos fundamentais não são absolutos, tá certo? Tá certo. Então, os direitos fundamentais não são absolutos. Por quê? Porque eles são relativos. Tranquilo? Então, sem estresse. Se vier na prova, os direitos fundamentais não são absolutos, eles são relativos, aí você marca o quê? Que sim, tá corretíssimo. Beleza?
Bem, então terminamos, como eu disse para vocês, as características, tá? Então terminamos lá as características e vamos para um segundo ponto que também cai muito em prova, que são os destinatários dos direitos e garantias fundamentais. Quem são esses destinatários? Quem são os destinatários para quem os direitos fundamentais estão previstos? Ó, segundo a nossa Constituição, não é? Segundo a nossa Constituição, você tem brasileiros e, pegar aqui, brasileiros e estrangeiros residentes do país. E onde você tira isso? Vamos lá para o artigo 5º. Vê só o que o artigo 5º diz. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O grande problema aqui, essa palavrinha aqui, essa desgracinha aqui, residentes. Esse é o grande problema. Vejam, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Por que, meu amigo, eu disse que o grande problema está no residente no país? Ora, se você pegar, vamos lá, o que é residência? O que é que eu entendo por residência? Você vai me dizer, Emanuel, residência é simples. Residência é aquele que mora no lugar. Então, residir é aquele indivíduo que mora em algum lugar. Residência significa moradia. Você está certo? Tá, claro que está. Mas vejam, pessoal, que isso aí é um grande problema. Vejam só. Se eu digo que quem tem direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade são apenas brasileiros e estrangeiros residentes no país, vejam só o problema que você me traz. Imagine um assaltante, não é? Querendo deixar a marginalidade, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou estudar para concurso público, que o negócio é estudar para concurso público é bom, não é? É um emprego garantido. Não é? Então o cara chega lá, rapaz, vou estudar para concurso público. Aí pegou a Constituição, foi logo direto no artigo 5º. Aí leu lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos estrangeiros, residentes no país, o direito à vida e à propriedade. O que ele vai pensar? Puxa, meu velho, não vou estudar para concurso, não. Agora o que eu vou fazer? Só vou roubar e matar turista. Por quê? Porque turista não mora no Brasil. Então vou roubar e matar turista. Ora, obviamente, isso é uma interpretação totalmente errônea. Mas está lá na Constituição esse termo residência. E o pior, pessoal, que se você pegar a Constituição de 1891 para cá, você vai ter esse termo residência lá. Então, o que foi que o STF disse? Para solucionar esse problema. O STF fez o seguinte, o termo residência, ele não pode ser analisado em sentido restrito. Então, o STF disse, o termo residência não pode ser analisado em sentido restrito. Ele só pode ser analisado em sentido amplo. Essa é a ideia do STF. Então, para o STF,
o termo residência não pode ser analisado em sentido restrito. Como está lá, por exemplo, no direito privado, no direito civil. Para ele, o STF, esse termo residência tem que ser analisado em sentido amplo. E o que é essa análise em sentido amplo que pede, que define o STF? Essa análise a gente vê depois. Vou dar uma paradinha aqui, não é? Tomar aquele cafezinho de novo e depois a gente volta para fazer essa análise do termo residência em sentido amplo pelo STF. Valeu? Até mais.